Olá, nessa aula vamos falar sobre subprogramas ou subrotinas. Então, eu criei aqui um programa que tem poucas variáveis, tem essas variáveis do tipo inteiro e tem esse vetor do tipo inteiro com 10 posições. Também criei uma variável do tipo caracteres e uma variável booleana. Pronto. Aqui já é um exemplo de várias coisas que vimos nas aulas anteriores. Por exemplo, preenchemos aqui o vetor, as posições dele aleatoriamente com esses 10 números inteiros. Também criamos aqui um trecho de código para mostrar os resultados do vetor na tela, ou seja, o que tem dentro do vetor armazenado ele será mostrado na tela através desse laço de repetição aqui e através dessa frase aqui, desse comando aí. Aqui abaixo o programa faz o que? Eu criei uma variável booleana chamada devo repetir, ela é booleana, e inicialmente atribuí o valor falso para poder criar um laço de repetição com o comando while. E criei uma variável para contar o número de vezes que eu vou errar, para contar alguma coisa, vou explicar já. Então, reparando a indentação do programa, vemos que tudo isso aqui que eu estou selecionando agora, tudo isto que está selecionado pertence ao laço de repetição while. Como a variável inicialmente está recebendo um valor falso e ele deve repetir tudo isso que estava selecionado até que a condição passe a ser diferente de falso, ou seja, enquanto ela for falsa ele fica repetindo, mas se em algum momento lá dentro do laço de repetição a variável passar a ser verdade, ele para de repetir, porque essa condição que está selecionada agora não é mais satisfeita. Ok, então ele entra no primeiro passo, ele entra aqui e mostra essas frases na tela e pede para que você digite alguma coisa no teclado e dê Enter. Digita e clica em Enter em seguida. Depois que você clica que você escolhe uma das opções, pode ser 1, 2, 3 ou qualquer letra que você digitar, o número. Se não for nenhum, nem 2, nem 3, ele vai reclamar aqui abaixo. Por exemplo, se você escolher a opção 1, ele vai exibir, ele vai processar esse trecho aqui que está selecionado agora. Caso você tenha escolhido a 2, ele irá processar somente esse trecho aqui que está selecionado agora. Caso você tenha escolhido a 3, digitado 3, ele vai processar somente isso. E caso você não tenha digitado nem a 1, nem a 2, nem a 3, tivesse digitado, por exemplo, uma letra, ele processaria somente isso. Ele processaria somente isso que está selecionado agora. E em seguida, retornaria para aqui novamente, pois a variável devo repetir não foi satisfeita, a condição. Pois a condição em que ele repete até que isso aqui se torne verdadeiro, ela não foi alterada, então ele volta a repetir tudo novamente, certo? Então fica travado aí dentro de um menu. E caso você tenha escolhido em algum momento a opção 3, ele vai processar somente isso aqui. E nessa escolha 3, ele vai mostrar essa frase e vai alterar o valor da condição. Aí, em seguida, ele finaliza o menu. Assim, essa é uma forma de fazer um menu desse tipo, porém, não foi usado subprogramas, porque eu vou mostrar que se tivéssemos usado, organizado esse programa através de subprogramas, ele teria ficado mais bonito e organizado, é o que eu vou mostrar agora. Então, mostraremos isso daqui a pouco. Agora eu vou compilar o programa e executar ele para entendermos tudo isso que eu acabei de explicar. Pronto, compilado o programa, executado o programa, ele mostrou os vetores, as posições, através disso aqui. Aqui eu atribuí manualmente, e ele mostra na tela através dessas linhas aqui que estão selecionadas agora. Em seguida ele entra no laço de repetição e pede para eu escolher uma das 3 opções. Vou escolher a opção 1. Então ele mostra essa frase, que é essa aqui, que programada aqui, e através dessas linhas aqui ele faz a ordenação
que está aqui em ordem crescente. Ok. Agora vamos escolher a opção 2. Veja que ele agora mostra essa frase aqui, 2, dizendo que eu escolhi a 2 e em ordem decrescente. E volta novamente ao repetir. Pede para eu escolher mais uma opção. Através dessas linhas aqui, que são bem parecidas com essas aqui, né? Difere somente por essa linha aqui, certo? E assim ele consegue fazer a ordenação em ordem crescente. Agora, se eu escolher digitar, por exemplo, uma letra, em vez de ser 1, 2, 3, eu digitar 5, uma letra ou um número, eu vou digitar 5. Ele mostra aqui, opção inválida, quantidade de vezes que errou. Pronto, errei a primeira vez. Ele somente processou essa, sabe? Porque não foi nenhum, nem o 2, nem o 3. Então você nota uma coisa. Esse programa, apesar dele parecer simples, mas aqui ele já resume para nós praticamente tudo que foi apresentado da aula 1 até a aula 7. Por quê? Ele mostra diversos tipos de variáveis, variáveis simples como o inteiro, só não tem variáveis reais, mas variáveis simples. Tem variável do tipo vetores, tem laços de repetição, tem comando writeln, tem laço de repetição com comando while, tem o comando readln, tem o comando case of para o caso em que a variável é uma variável do tipo caracteres. Em aula anterior eu só tinha mostrado o comando case para variáveis que era do tipo inteiro. Agora eu mostrei para o tipo caracteres como é que se utiliza. Também temos aqui o comando de seleção if. Portanto, esse é um programa bem complexo, assim, apesar dele parecer simples, mas ele é bem complexo porque está resumido aqui bastante coisa da linguagem de programação. Vários tipos de comandos que foram usados ao mesmo tempo, numa ideia tão simples. E que podemos deixá-lo mais bonito ainda fazendo subrotinas, como vou fazer agora. Então, vamos primeiro organizar esse trecho aqui, que está selecionado agora. Vemos que temos ele escrito aqui. Temos ele escrito aqui também igualzinho. E temos ele escrito aqui igualzinho. Então, imagine que tivéssemos que programar várias vezes, sei lá, 50 vezes e ter que repetir tudo isso. Seria menos prático. E criar linhas de código fica até difícil visualização. Pois veja que tudo isso aqui pertence ao comando enquanto, comando while. Pertence ao comando while. Então veja que à medida em que vai ficando grande, fica até difícil de batermos o olho e enxergarmos a indentação, sei lá, quais trechos pertencem a quais comandos. Então é bom deixar ele mais organizado, certo? Fazendo subprogramas, assim. Dessa forma aqui, como eu escrevi agora. Veja que entre a declaração de variáveis e o início do programa, eu defini esse trecho aqui chamado procedure. Dei um nome a ele. Eu posso dar qualquer nome. É um tipo de procedure que é simples, eu não preciso usar parâmetros nenhum. Eu declaro variáveis dentro dele. Então, ele tem declarado a variável do tipo inteiro. E eu coloquei aquele trecho que era em azul, coloquei aqui dentro dele, certo? Eu deixei comentário aqui e coloquei lá aqui. Eu defini uma variável aqui dentro que ela poderia ter o mesmo nome de qualquer uma dessas aqui. Porém, ela só tem validade aqui dentro, certo? Mas eu quis colocar diferente para não confundir. Então, tudo que pertence de declaração de variáveis dentro de uma procedure, de um procedimento dessa aqui, ele pertence somente ao procedimento. Porém, o procedimento pode utilizar variáveis que são declaradas aqui do programa principal. Exemplo disso, eu estou usando o m, que é uma variável do programa principal, ou seja, uma variável global. E o k não é uma variável global, é uma variável local, certo? Assim, eu posso apagar isso aqui e no lugar dele eu coloco somente o procedimento. Pronto.
Quando eu chamar isso aqui, ele vai executar tudo isso que está aqui. Veja que eu tenho ele aqui também, então é só fazer o mesmo. E o mesmo aqui, nessa outra opção. E pronto, já resumimos bastante o programa. Agora vamos executar novamente. Vemos que se digitarmos um, ele faz a mesma coisa que fazia antes. Se digitarmos 2, faz a mesma coisa que fazia antes. E se digitarmos o 3, ele sai. Então, o programa não alterou em nada no tipo de processamento. Mas melhorou bastante a forma como está escrito. Podemos também criar um procedimento para esse trecho aqui. Vamos fazer isso agora. Assim eu coloquei aqui um procedimento para fazer a ordenação crescente dessa forma aqui. Veja que também ele não usa parâmetros. Eu vou explicar já sobre parâmetros, em que ele tem declarado essas variáveis aqui, certo? E que eu deixei ela aqui ainda porque eu ainda não fiz o decrescente. Então vamos compilar esse assim. E veja que eu coloquei os mesmos nomes, porém elas não são as mesmas. Esse IJ aqui ele é diferente do IJ aqui, que estiver aqui, certo? Eu posso colocar os mesmos nomes se eu quiser. Mas o M como não existe o M aqui dentro declarado, então ele vai usar o que existe por fora, se existir. Certo? Se não existir, ele vai dar erros de processamento. O programa não compila. Mas existindo, ele vai usar o global. Certo? Então vamos lá compilar para vermos como funciona. Executando, então temos isso. E o programa funciona da mesma forma como antes, só está escrito de uma forma melhor agora. Agora vamos mostrar como fazer o procedimento utilizando parâmetros. Assim eu fiz o segundo procedimento da seguinte forma. Eu defini ele dessa forma aqui. Veja que ele é diferente agora do antigo. O antigo nós tínhamos o que ordenar em ordem crescente, sem parâmetros nenhum. E aqui eu defini um parâmetro que é o total de elementos, por exemplo. Vamos supor que eu precisasse dessa variável, então eu poderia botar isso como parâmetro. E para que é que serve? Eu mando ele imprimir abaixo aqui, logo depois que ele faz esse procedimento de ordenação. Aqui é decrescente. De ordenação decrescente. Por quê? Porque eu mudei o sinal aqui, certo? Ordenação crescente e aqui decrescente. Aí ele mostra somente isso. Eu fiz esse parâmetro só com a intenção de mostrar essa frase na tela. Mas para você sentir como enviar parâmetros para uma subrotina do tipo procedimento. Eu chamo aqui, tipo, eu defini uma variável chamada tot. Ela está aqui. Na verdade, não precisava dessa variável aqui contar erros nesse procedimento. Notei agora. Porque eu copiei dali e não percebi. Não precisava dela. Então, eu defini aqui uma variável tot para usar nesse segundo procedimento. Aí eu defino aqui um valor para ela. Por exemplo, eu coloco 10. E agora eu chamo o procedimento e passo esse tot como parâmetro. E assim esse valor 10 vai ser inserido no parâmetro. No parâmetro total, que é como se fosse uma nova variável que foi criada aqui dentro, só que ela é um parâmetro. Tipo, caso eu precise do valor desse parâmetro, você pode utilizar. Por exemplo, eu poderia ter passado o vetor m como parâmetro. Só que em Pascal tem certos detalhes quando os parâmetros são matrizes, então veremos em outras aulas, certo? Assim o programa fica bem mais resumido. Veja que agora tudo que está aqui é o que pertence ao laço de repetição. Veja como ficou mais compacto e mais organizado. Você poderia juntar esse ordem crescente e ordem decrescente numa subrotina só, num procedimento só, porque você vê que muda somente isso. Eu poderia colocar alguma condiçãozinha que escolheria processar um lado ou processar o outro. Vai do programador ter suas habilidades para organizar melhor as coisas. Então agora vamos compilar para vermos se ele processa mesmo. Pronto. Então vamos escolher a opção 2.
Escolhendo a opção 2, vemos que ele mostrou esse texto aqui, total de elementos igual a 10. Você vê que ele foi esse texto aqui, ó, que eu mandei apresentar. Então você vê que ele está usando o parâmetro corretamente. E até a próxima aula.